Enfrentar o dia a dia é um fardo para Carlos. O administrador dorme, mas ao despertar não se sente descansado. Pensou que fosse consequência do tabagismo, mas há 4 meses ele largou o cigarro, passou a praticar exercícios físicos e nada mudou. Eu divido o quarto com meu irmão e ele chega a me acordar no meio da noite, assustado por conta da parada respiratória, né? Que ele nota que deixa de respirar e me acorda, até me assustando, acorda até meio assustado por conta disso. E relacionado a roncos também, que incomoda bastante, não só a mim, acaba atrapalhando a pessoa que está com você, né? Carlos ainda espera a confirmação médica, mas desconfia que tem apneia do sono, um mal que atinge 9% da população. Normalmente, no estágio mais grave, a apneia vem associada ao ronco, à sonolência diurna e a outros fatores que podem levar à morte. Por si só não vai levar o paciente à morte, mas ela leva a alterações metabólicas, alterações cardíacas, alterações vasculares, que pode sim, o paciente pode ter um AVC, o paciente pode ter uma angina, né? Então ele pode ter um infarto por causa do ronco, da apneia obstrutiva. Tem um ronco de alta intensidade, né, de 80 dB para cima, contínuo a noite inteira, e que ele tem momentos que ele para de fazer esse barulho. E é nesse momento que ele está tendo uma apneia. O tratamento é feito por uma equipe médica multiprofissional e não tem prazo. Ivo descobriu que tinha apneia no trabalho, atendendo pacientes com o mesmo problema. Há 2 anos, o fisioterapeuta utiliza um aparelho para dormir. Depois do tratamento, se livrou do mau humor e do sono que o incomodava. É uma nova pessoa. O tratamento padrão ouro é CPAP, então eu ainda hoje faço uso do CPAP. O CPAP é um aparelho, uma máscara, no qual ele vai emitir uma pressão positiva, é um ar que vai sair dessa máscara e vai manter sua via aérea aberta, impedindo dela fechar, impedindo de vir a apneia. Minha vida ficou bem mais dinâmica, né? Eu consigo me concentrar para realizar minhas atividades sem ter aquela dor no corpo, sem ter aquele cansaço, aquela exaustão que eu tinha quando eu tinha a apneia. E nós continuamos aqui no estúdio com a participação do neurologista Marcos Sabri. Você pode mandar sua pergunta pelo e-mail pitvresponde@tvclube.com.br, pela rede social @pitvresponde ou pelo telefone 2107-6632. Participe. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, eu queria que o senhor explicasse para a gente quantas horas de sono uma pessoa precisa para ela ter uma vida normal. Isso é uma característica individual, né? Há pessoas que precisam de 4 horas, há pessoas que precisam de 6, até 8 horas. Mas, em média, as pessoas hoje estão dormindo em torno de 6 horas. 6 horas por dia. Em média. Agora, cada pessoa precisa descobrir qual é a sua necessidade. Se a pessoa precisa de 4 e ela está dormindo 6, então, para ela, está anormal. Deve ter alguma coisa causando uma má qualidade de sono. E 6 horas para ela é muito. Se é muito, então tem alguma causa, né? Ou seja, a gente não deve olhar só para o tempo que a pessoa dorme, mas se aquilo que ela está dormindo realmente está sendo suficiente para ela. Se forem 4 horas, então são 4 horas, desde que ela não tenha sintomas durante o dia. Vamos para os telespectadores, as perguntas. A Aline Saldanha, ela pergunta como controlar crises de sonambulismos. O sonambulismo, ele é um problema, mas ele não é uma doença. Ele é um problema que ocorre na infância, porque pode incomodar, pode dar preocupação, principalmente para os pais, mas ele é um fenômeno normal. Todos nós temos sonambulismo, por incrível que pareça. Todos nós temos sonambulismo. Agora, se ele persiste até a adolescência, até a vida adulta, então ele continua sendo normal, mas é um problema que continua. Às vezes é necessário usar medicamentos para impedir as manifestações do sonambulismo, mas raramente. Quando o sonambulismo chega a preocupar? Quando é mais frequente, quando a pessoa acorda e acaba às vezes se machucando, né? Mas o mais importante mesmo é saber se ele é um sonambulismo primário, que é esse que eu estou falando, ou se ele é, na verdade, uma outra doença que está se manifestando parecido com o sonambulismo. A apneia do sono, por exemplo, não raramente se manifesta de forma parecida com o sonambulismo. Então, quem persiste com sintomas semelhantes ao sonambulismo, na adolescência, na vida adulta, precisa investigar para saber se é mesmo sonambulismo primário ou se é secundário a algum outro problema.
A Clarissa, do bairro dos Morros, ela diz que sente muito sono e dorme profundamente em 2 minutos, mesmo com muito barulho, ressalta. E nunca está satisfeita. Ela diz que nunca ouve nem mesmo despertador e pergunta se isso é normal. Com certeza não, né? Esse é o principal sintoma dos distúrbios do sono. É o excesso de sonolência e uma facilidade anormal de iniciar o sono. E ela pode iniciar, inclusive, em situações inapropriadas, ou seja, em momentos que ela quer permanecer acordada, ela tem dificuldade porque ela tem um excesso de sonolência. As pessoas que têm esses sintomas que a telespectadora relatou, 100% deles praticamente têm distúrbio do sono e 100% deles vão precisar de uma avaliação e a imensa maioria vai precisar de um tratamento. Lembrando que a imensa maioria também tem uma boa resposta com o tratamento e muda bastante a qualidade de vida. A Joana, do bairro Promorar, ela pergunta se o mel ajuda a diminuir a insônia. Mel? Mel. Eu não saberia responder para a senhora porque o que a gente responde sempre é baseado em estudos científicos, né? Eu não conheço nenhum estudo que tenha avaliado o efeito do mel sobre a insônia. A Cristina, do centro, ela pergunta por que as pessoas roncam tanto e se existe algum remédio para controlar o ronco. Veja, o principal determinante do ronco é uma tendência genética. E existem agravantes que a pessoa pode, somando-se à tendência genética, determinar um quadro mais intenso e progressivo. Os dois principais agravantes são a inatividade física e a obesidade. Lembrando que a inatividade física não necessariamente porque a pessoa não faça nada, mas às vezes ela faz exercício que não melhora o condicionamento aeróbico chamado. Então, por exemplo, pessoas que fazem musculação, às vezes fazem muita musculação, tem muita massa muscular e tem um péssimo condicionamento aeróbico. Então, do ponto de vista de ronco e de apneia, esse tipo de atividade física não melhora. O Leandro Marques, de Parnaíba, ele pergunta se a alimentação influencia no sono. Alimentação sim, né? Mas o principal é a quantidade da alimentação, né? O horário em que essa pessoa vai se alimentar, mas de maneira geral não existem grandes problemas induzidos por isso, né? É claro que o momento do sono é um momento de repouso para uma série de órgãos, entre eles o intestino, né? Não é próprio do sono, o intestino está trabalhando. Então, se você vai dormir, é para o intestino estar em repouso. Ou seja, alimentação leve, pelo menos 2 horas antes de iniciar o sono, seria o recomendável. A Flávia, do bairro Pissarra, ela diz que tem parassonia. É assim que chama parassonia? E ela diz que não consegue se mover quando acorda. Ela pergunta se é comum e se tem algum tratamento. Não, comum não é, né? Comum não é. Esse é um sintoma altamente desagradável, assustador. Muitas pessoas até tiveram esse sintoma de uma forma isolada e não significa nenhuma doença, né? Muitos. Em outras pessoas pode ser sintoma de narcolepsia, que é um outro problema também bastante raro, precisa ser avaliado por um médico, por um neurologista. Existe tratamento específico para esse sintoma, mesmo que não seja narcolepsia, quando ele é muito comum e bastante incomodativo. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Nós conversamos com o neurologista Marcos Sabri. Mais uma vez, muito obrigada. Uma boa tarde para o senhor. As perguntas que foram enviadas por você e não foram respondidas pelo neurologista Marcos Sabri, você confere às 14h no Portal da Clube. É só acessar Portal da Clube e assistir ao vídeo exclusivo. E você já pode escolher o tema que quer ver debatido aqui no Piauí TV Responde da semana que vem. A cada semana nós damos 3 sugestões e você escolhe uma delas. Essa escolha é feita no Portal da Clube. Para o próximo sábado, você já pode votar entre os seguintes temas: como administrar o tempo, intoxicação alimentar e emprego temporário. Participe! Basta acessar o Portal da Clube. O resultado da votação vai ser divulgado na próxima